A paz do Senhor Jesus. Eu sou a irmã Geilza, da Assembleia de Deus, Ministério Remidos em Cristo. E você está no canal Palavra do Dia. A palavra hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, e o verso 22, que diz assim: E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Amém? Hoje eu vim falar um pouquinho para você que ainda há lugar no reino de Deus. Amém? Estamos diante de um tema que nos faz pensar sobre a oportunidade e os convites de Deus, que é dirigido a todos, sem exceção. Isto é aqueles que ainda estão nesta terra. No momento somos constantemente despertados com os convites de Deus, isto é, ainda há lugar. Biblicamente, são situações diversificadas em que se ouviu a solução de Deus com seu amor, dizendo: ainda há lugar. Entretanto, haverá momentos, como já houve muitos na Bíblia Sagrada, que a voz do ainda há lugar foi substituída pelo não há mais lugar. Primeiramente, falaremos de situações que ainda há lugar. E finalmente falaremos das situações em que não haverá mais lugar. Amém? Situações em que ainda havia lugar. Ainda havia um lugar para os judeus se defenderem os guineses de Deus. Esté acreditou e jejuou, crendo quando humanamente não havia solução, e os judeus foram salvos. Ainda havia lugar para Daniel no palácio, mesmo quando havia sido condenado à morte na cova dos leões. Situação humanamente irremediável, mas Deus estava lá, na cova dos leões, com Daniel, dizendo-lhe: ainda há lugar. Ainda havia lugar para os companheiros de Daniel, mesmo quando já estavam dentro da fornalha de fogo. O quarto homem estava lá dizendo: ainda há lugar. Ainda havia lugar para José ser honrado no palácio de Faraó, mesmo estando condenado na mais baixa prisão do Egito. Ainda havia lugar para o filho pródigo, que aprendeu e voltou à casa paterna. Ainda há lugar para a evangelização, ainda há lugar para reunião de oração, ainda há lugar para jejuns, ainda há lugar para missões, ainda há lugar para santificação, ainda há lugar para fidelidade, ainda há lugar para os dons espirituais, ainda há lugar para ser cheio do Espírito, ainda há lugar no ministério, ainda há lugar para investidores no reino de Deus. Quando não houver mais lugar. O segundo tópico desta mensagem retrata uma situação desesperadora para aqueles que não souberam aproveitar as oportunidades quando ainda havia lugar. Refiro-me ao momento em que não haverá mais lugar. Não havia mais lugar para o homem rico da história de Lucas 16:19. No Hades, ergueu os olhos e, estando em tormenta, disse: Pai Abraão, manda
que Lázaro. Em outras palavras, ainda há lugar para mim, pai Abraão? A resposta foi não. O sofrimento pelo fato de saber que houve tantas oportunidades, mas conscientemente sabia que tinha rejeitado todas enquanto estava na terra. Quantas oportunidades você já rejeitou? Quantas vezes você já disse, ainda não, vou esperar mais? Não há mais lugar para aquele que rejeitou o caminho da salvação, para aquele que covardemente cometeu o suicídio, para aquele que partiu sem Deus e sem a salvação, não soube valorizar a vida. Não havia mais lugar no apostolado para Judas. Não havia mais lugar no livro da vida. Não havia mais lugar na terra prometida para uma geração de murmuradores e incrédulos que saíram do Egito com Moisés. Para aqueles que partiu sem Cristo, sem a salvação, ou para aquele que rejeitou todos os convites, para aquele que sempre disse não e não pode dizer não para a morte. Não há mais lugar. A única sentença é aquela de Mateus 25. Ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas para outros, vinde, benditos de meu Pai. Para você ainda há lugar, para você que está aqui nesta terra. Amém? Pense nisso. Que Deus abençoe. Lembre-se, sempre há um lugar na casa do Pai para você. Amém? Fique todos com Deus.